no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 1. Amém? Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 1. E você vai perceber que Deus, Ele está falando essa noite, porque Deus tem dado continuidade às mensagens que serão faladas nesse lugar. Amém? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas veio enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. E veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos acrescentar em nome de Jesus. Que maravilha, irmãos! Que maravilha você ver o apóstolo João maravilhado, cheio do Espírito Santo. Ele havia testemunhado muitas coisas, ele havia passado por muitas coisas, ele havia sentido muitas coisas. Talvez ele tenha visto milagres e tantas coisas poderosas, cujo nenhum de nós conseguiu testemunhar ainda. Não que não seja possível, mas ali estava Jesus, e ele estava com Jesus, ao lado de Jesus, comia com ele, dormia com ele, acordava com ele, ouvia aos seus pés, via milagres, prodígios, maravilhas, coisas maravilhosas, tremendas. Mas eu acredito que quando João, de fato cheio do Espírito Santo, caiu a ficha, caiu na realidade e entendeu de que de verdade aquele homem era o Filho de Deus. Ele ficou maravilhado e ele escreveu: como era grande o nosso Deus, poderoso, grandioso, maravilhoso, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que deixou a sua glória, que tomou a forma humana, que nasceu de uma mulher, que sofreu como nós, que andou como nós, e que mostrou a todos nós que como homem, como ser humano, é possível fazer a vontade de Deus. Aleluia! Às vezes a gente pensa assim, é muito pesado, é muito difícil, é muito complicado, mas eu quero dizer algo para você. Jesus falou aos seus apóstolos e aqueles que estavam seguindo e disse: no mundo vocês terão aflição. Ele nunca disse que seria fácil, ele nunca disse que seria uma beleza, ele nunca disse que seria só flores. Não, a rosa, as flores têm espinhos, e tem abrolhos, e tem muitas dificuldades, e eu quero dizer algo para você: a vida também é assim. E ele sabia, e ele passou por muitas dificuldades, ele atravessou muitas tormentas, mas ele esteve ali em carne para mostrar para nós que como homem é possível fazer a vontade de Deus. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Aleluia! Uma das coisas maravilhosas que ele fala também aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, foi: eu vou, mas vou enviar meu Consolador, e eu vou estar com vocês todos os dias, até
o fim do século. Eu quero dizer algo para você aqui. Você pode até passar por um problema na sua vida, uma dificuldade, mas você saiba de uma coisa: você nunca entra sozinho numa batalha, porque Deus, Ele está ao seu lado, junto com você. Se você parar para pensar alguns momentos que você passou na sua vida, você não tinha condições nenhuma de passar por ela, mas você passou, porque Jesus está ao seu lado, junto com você, sofrendo com você. Sabe por quê? Às vezes é inevitável que você passe por uma tribulação. Isso está escrito. Você tem que passar por isso. Isso é para apurar o seu caráter. Isso é para transformar a sua vida. Isso é para encher a sua fé, o seu coração. Isso é para transformar você. É para tirar o carrapicho que estava na sua vida. Deus fez que o povo de Israel rodeasse em volta da terra prometida durante 40 anos para tirar aquele monte de carrapicho do Egito que estava na vida daquelas pessoas. E quem entrou lá, ele estava purificado, porque Deus precisava de um povo diferente para habitar aquela terra. Muitas vezes Deus faz a gente andar em círculo e faz a gente passar situações difíceis para começar a tirar aquele monte de carrapicho do mundo que tem atrapalhado ou irá atrapalhar a nossa vida. Mas eu quero dizer algo para você, irmão: mesmo que você tenha que passar por uma situação difícil, Ele vai estar com você. Nós vemos o caso de Daniel. Ele entrou na cova. Deus não livrou ele da cova dos leões. Ele entrou na cova, mas Deus entrou junto com ele e fez ele vencer a cova dos leões. Lá dentro ele venceu. Eu quero dizer para você: se o homem tem perseguido, Satanás está atrás de você, eu quero dizer uma coisa para você: você vai triunfar sobre ele, porque Deus está com você. Seja a armadilha que for, Deus vai estar com você e você vai vencer. Eu fico imaginando aquele jovem judeu. Eu fico imaginando, irmãos, a Babilônia, a grande Babilônia. A Bíblia relata alguma coisa da Babilônia, mas a história nos mostra que Babilônia era algo excepcional. Eu vi um estudo sobre a Babilônia, a cidade da Babilônia, e era realmente algo impressionante. Os homens conseguiam fazer um tijolo vitrificado, como se fosse um azulejo, uma coisa impressionante, era algo lindo. As estátuas, as ruas, os jardins suspensos que havia feito o rei Nabucodonosor, que eram pomares, era algo assim excepcional. Parecia que você estava entrando num outro mundo. Era o centro da terra. Quando Nabucodonosor escrevia e falava: Nabucodonosor, rei de povos, de línguas e de nações. É algo muito grande. E naquele momento, naquele pátio do rei, haviam jovens de origem nobre, judeus, que ele havia trago lá de Israel, e criou eles dentro do palácio, no meio da sua corte, e fez deles sábios, e entendidos, e cientistas, e professores, e conselheiros. E de repente Nabucodonosor, usado pelo mal, teve a ideia de fazer uma imagem e que todos adorassem aquela imagem. E ali aqueles jovens, todos, imagino eu, aquele grande pátio diante do palácio, diante daquela imagem, e todos aqueles homens de povos, línguas, nações, homens poderosos, homens inteligentes, escolhidos, criados dentro da corte do rei, se dobrando, e aqueles 3 meninos de pé. Ele deve ter pensado: eu peguei esses farrapos lá em Israel, jogados à morte. Eu criei esses miseráveis dentro da minha corte. Tudo que eles queriam, e agora eles não querem servir, eles não querem me agradar. Vai morrer. E pela segunda vez ele insistiu, mas aqueles meninos, eles sabiam que nem toda a glória da Babilônia se compara à glória de Deus. Que você passe por situações difíceis, mas eu quero dizer algo para você: lá na glória será diferente. Aleluia! Você está na terra emprestada, sabe por quê? Você é cidadão do céu. A sua pátria é o céu. Aqueles meninos estavam ali em Babilônia. Babilônia fez muito pela vida deles, fez. É inegável dizer, né? Mas a pátria deles era Israel, e o Deus deles era o Senhor. Eles nunca iam esquecer disso. Eles nunca iam esquecer disso. E de repente, o rei se enfurece e manda jogar aqueles jovens na fornalha. Todos conhecem essa história.
E os homens que atiraram os meninos da fornalha, eles morreram. E de repente Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e fica maravilhado. Por quê? Porque ele joga 3. E de repente olha e vê 4. E ele fala assim: o quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Ele fica maravilhado, ele sai de lá. Ele começa a falar: não existe Deus como o Deus de Israel. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você pode entrar na fornalha, mas Deus vai entrar no seu corpo. Ele vai estar com você. Aqueles meninos não esperavam viver, não. Eles falam: se nós tivermos que morrer, morreremos, mas nós não vamos negar o Senhor. Eles sabiam que iam para a glória. Eu fico imaginando, como eu falei aqui de Israel, Deus lançou Israel 40 anos no deserto. Israel estava cheio de pecado, cheio de problema. Eles tinham perdido a sua identidade espiritual. Quando o pastor falou que eles perderam a identidade espiritual, eles só viam os deuses do Egito. Ali não tinha ninguém que os ensinasse. Até mesmo a sua língua estava comprometida. Eles estavam escravizados, passando uma situação difícil. E eles estavam ali jogados. E de repente Deus levanta. Deus esperou 400 anos para que nascesse um homem como Moisés, para que ele pudesse usá-lo. Amém? Porque o homem, ele abre o seu coração para Deus. Deus não faz de ninguém marionete. Deus espera alguém que queira servi-lo de espírito e em verdade. Que possa executar a obra e fazer a obra do Senhor. Deus não manipula ninguém. Deus não possui ninguém. Deus, ele bate a porta. E quando você abre, ele entra e serve por você. Apocalipse, entra a sua porta e bate. Se você abrir a sua vida para Deus, ele começa a fazer maravilhas através de você. Mas fulano é tão pequeno. É pequeno, mas ele está com o coração aberto para Deus. E Deus é espírito em verdade. Então nós vemos ali que Deus lançou eles no deserto. Mas você vê lá na frente Deus falando: vocês andaram no deserto, mas as suas roupas nunca se gastaram. Vocês andaram no deserto e tiveram fome, mas eu dei a vocês de comer. De noite, o Senhor se tornava, a presença do Senhor se tornava numa coluna de fogo, ardendo intensamente uma coluna. Você imagina uma coluna de fogo, porque as feras do campo não conseguiam chegar lá perto, e nem os seus inimigos que viam aquela coluna de fogo. E de dia Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, como disse aqui João, se tornava uma nuvem espessa, poderosa, que ficava em cima deles. Por quê? Para que o sol do deserto não os incomodasse. E quando a nuvem andava, eles levantavam o acampamento e andavam embaixo da nuvem, porque eles estavam no deserto, mas Deus esteve com eles 40 anos no deserto. Deus desceu da sua glória e ficou com eles 40 anos. Aleluia! Todos os dias. Deus se manifestava neles. E Deus fez descer o maná do céu, e eles comeram o alimento que veio do céu. Olha que coisa impressionante. Deus os amou poderosamente. E como o pastor aqui falou, hoje a igreja está se afastando da espiritualidade, está muito mecanizada, nós estamos muito humanizados, nós não acreditamos mais que Deus pode fazer maravilhas. Mas eu quero dizer algo para você: o Deus que operou maravilhas é o Deus que opera maravilhas, porque Deus é o Deus do hoje. Aleluia! Ele foi ontem, ele é hoje, ele será amanhã. Deus é Deus, imutável. Ele não muda, ele está à disposição, esperando aquele que crê, para que ele possa operar maravilhas. Você crê? Deus tem milagre na sua vida. Você crê? Deus tem coisas poderosas. Eu já vi tanta coisa na minha vida. Eu já vi tanta coisa maravilhosa na minha vida. E às vezes, irmãos, tem pessoas que estão esperando o mar abrir. Eu quero dizer algo para você, querido. Às vezes o milagre que Deus tem na tua vida não é nem algo assim que para as outras pessoas possa ser algo impressionante, mas para você muda a sua vida poderosamente, transforma a sua vida. Deus sabe a sua necessidade e Ele opera em cima da sua necessidade. Ele é o Senhor, Ele opera maravilhas. Eu fico observando aqui João, maravilhado, estupefato, perdido, olhando. Ele esteve conosco. O Filho de Deus, o unigênito, ele esteve conosco. Nós vimos a sua glória.
Nós vimos que ele estava cheio de glória, cheio de verdade, era algo maravilhoso. Ele começou a observar essas coisas. Ele começou a entender a profundidade. Às vezes você lê a Bíblia, às vezes você anda com Deus, mas às vezes você não consegue entender. Chega uma hora que Deus te sacode, e você para e fala assim: isso é muita coisa, isso é uma coisa muito louca. E Deus está operando maravilha na sua vida. Você começa a enxergar as possibilidades, a grandeza, a maravilha. Não é comum e simples servir ao Senhor, é algo maravilhoso. Não é qualquer um que consegue vir à presença de Deus, porque para vir à presença de Deus tem que ter coragem. É verdade. Porque o reino de Deus é tomado a força. Os fracos e os medrosos, eles voltam para trás. Aleluia a Deus! Deus tem que enfrentar um inimigo através de Israel. Chega, olha, chama aí os homens de guerra. Mas tem muita gente aí, pessoal, vai falar que a força de Israel venceu esse pessoal. Mas o povo tudo bebe água lá. Quem bebe água igual cachorro, você pode mandar de volta. Você vê quem casou há pouco tempo, está de lua de mel, manda de volta. E por isso você fala: quem for medroso, covarde, pode ir embora. Ficou 3 meses, pode ir. E Deus fez uma maravilha. Eu quero dizer algo para você: não é qualquer um que está apto a servir ao Senhor. A graça é para todos. Deus chama todos os povos, convoca todas as nações, mas parte do homem ter coragem de ser fiel e servir ao Senhor. E se você pode topar esse desafio, Deus tem maravilha para a sua vida. E Deus tem maravilha no mundo. Eu quero dizer algo para você, querido. Quando o Senhor voltar, muito choro, muito ranger de dente. Sabe por quê? A igreja é algo mais complexo do que a arca de Noé. Porque quem entrou na arca foi salvo. Amém? Alguém podia estar mais ou menos ali, meia boca, meio barro, meio tijolo? Podia. Mas quem entrou, Deus selou a porta por fora, entrou, não sai mais. E a igreja? Quantos entram? Quantos saem? Quantos entram? Quantos saem? E na hora que a igreja sumir da terra, muita gente vai botar a mão na cabeça e falar: meu Deus, eu podia também. Eu perdi a oportunidade, irmãos. Não perca a oportunidade de ir para a glória, porque tudo que você passar aqui na terra não supera a graça de Deus na sua vida, a glória de Deus. A Bíblia diz que a vida do homem é como um vapor que sobe e se desfaz rapidamente, mas a vida eterna é para sempre, irmãos. A vida eterna, quando o Senhor vier, e você vai estar em glória, vai estar na graça do Senhor, você vai estar nas funções celestiais. A Bíblia diz que você sentará na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, e os anjos vão te servir. Você imagina que glória. Eu tenho um amigo meu que é engraçado, ele fala que ele quer estar no céu, nem que seja para varrer dúvida. Não, irmão, não quero muita coisa não. Se eu entrar lá, você vai ficar aí. Eu varro isso tudo. Ele quer ir. Ele falou: eu não quero ir. Eu não quero saber. Eu não quero nem. Uma coisa engraçada, eu não quero nem galardão, eu quero estar lá. Se eu chegar lá hoje e me dar avançando, meu irmão, o negócio aqui é maior maravilha. Ele diz que vai ficar feliz na vida, varrendo o mundo. Olha que incrível. Mas é uma grande verdade, irmãos. Você imagina você na glória do Senhor. João estava maravilhado. Ele entendeu, ele viu que Jesus era Deus. Ele desceu à terra, ele se fez homem, ele pagou a dívida com o pecado que nós tínhamos, porque nós não poderíamos pagar. E ele abriu a porta do céu para que nós pudéssemos ser salvos e maravilhados. Que nós possamos aproveitar isso em nossa vida, guardar isso, entender, deixar a ficha cair. Como a gente fala no Rio de Janeiro, deixa a ficha cair. Entende a grandeza desse negócio, a maravilha que aproveite cada momento, até mesmo das suas tribulações, porque se tornará um testemunho para a sua vida amanhã. Viva a alegria de Deus. Muitos servos de Deus estavam presos,
espancados, escravizados, e eles estavam felizes. Eu fico imaginando aqueles dois apóstolos que apanharam, se arrebentaram tudo, amarraram os homens no tronco, de repente, de madrugada, os homens estavam cantando, todo quebrado cantando. Você imagina isso? É muita espiritualidade. E de repente a cadeira começa a tremer e abre tudo. Oh, glória seja a Deus. Glória a Deus. Isso é poder de Deus, irmão. Isso é poder de Deus. Bem, tem hora que você está todo quebrado, está todo mundo olhando para você e você está louvando o Senhor. Ninguém está entendendo nada. Deus é maior. E você sabe que aquilo que Deus tem para você é algo muito maior. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você possa guardar essa palavra nas palmas do Senhor. Que Deus possa fazer um milagre na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.